A vitória que Deus planejou para você está chegando. Existem momentos na caminhada em que tudo parece silencioso demais. As orações parecem não ecoar, os esforços parecem não gerar frutos, e a alma começa a questionar se Deus ainda está agindo. É nesse cenário de aparente imobilidade que o céu está mais ativo do que nunca. A vitória que Deus planejou para você não está sendo criada agora. Ela já foi escrita antes mesmo da batalha começar. O que está acontecendo é que Ele está alinhando cada detalhe, movendo peças invisíveis, preparando o cenário perfeito para que, no tempo certo, a vitória se manifeste com poder e glória. Muitas vezes, a mente humana tenta interpretar os caminhos de Deus com lógica terrena. Queremos sinais imediatos, respostas rápidas e resultados palpáveis. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele opera no invisível, no silêncio, no inesperado. Ele não apenas entrega vitórias, ele constrói testemunhos. E para isso, há um tempo de preparação, um intervalo entre a promessa e o cumprimento, entre a semente e a colheita. É nesse intervalo que ele fortalece sua fé, amadurece seu coração e molda seu caráter para que, quando a vitória chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Essa vitória não é qualquer vitória. Não é fruto de sorte ou esforço humano isolado. Ela carrega a assinatura do Criador. Ela foi planejada com detalhes que você ainda não consegue enxergar. E quando Deus decide agir, nada e ninguém pode impedir. Portas se abrem, caminhos se formam onde não existiam, pessoas são movidas de forma estratégica, e aquilo que parecia distante começa a se tornar realidade. Este é um tempo de despertar espiritual. Um tempo de levantar os olhos e lembrar que Deus não esqueceu de você. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, existe uma vitória em andamento. Ela está se aproximando silenciosamente, como a aurora que surge aos poucos, até brilhar em pleno dia. Ao longo desta mensagem, você será conduzido a entender os processos que antecedem essa vitória, os sinais de que ela está próxima e as atitudes que mantêm o coração alinhado ao plano perfeito de Deus. Essa não será apenas uma palavra de ânimo, mas um lembrete profético. A vitória que ele planejou está a caminho, e nada poderá deter o cumprimento daquilo que ele estabeleceu para a sua vida. Prepare o coração, abra a mente e permita que cada palavra seja como uma chave destrancando portas espirituais. O tempo da espera está chegando ao fim. O Deus que começou a boa obra está prestes a manifestar aquilo que já estava escrito no céu desde o princípio. A vitória começa no invisível. Toda vitória que Deus planeja começa muito antes de você enxergar qualquer sinal no mundo natural, antes que portas se abram, antes que circunstâncias mudem, antes mesmo que sua mente compreenda o que está por vir. Deus já está agindo no invisível. Ele trabalha em dimensões espirituais que os olhos humanos não alcançam, preparando cada detalhe com precisão. Quando você ora, confia e permanece firme, mesmo sem enxergar resultados imediatos, está cooperando com um processo que já está em movimento nos bastidores. A Bíblia está repleta de exemplos desse agir invisível. Um dos mais marcantes é o de Daniel. Quando ele orou pedindo entendimento, o anjo lhe disse que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, mas houve resistência espiritual durante 21 dias, até que a resposta chegasse. A vitória já estava decretada, mas havia um processo acontecendo no invisível antes de se manifestar. Isso mostra que, mesmo quando você não vê nada acontecendo, o céu está em guerra por você. Outro exemplo profundo é o de Elias no Monte Carmelo. Após orar pela chuva, seu servo olhava para o céu e não via nada. 7 vezes ele subiu, 7 vezes voltou, dizendo que não havia sinal algum. Até que, na 7ª vez, uma pequena nuvem apareceu. Essa nuvem não foi criada naquele instante. Ela era o resultado de um processo invisível que estava acontecendo desde a primeira oração. A vitória começou antes do sinal. Esse princípio se aplica diretamente à sua vida. Muitas vezes você ora, age com fé e permanece firme, mas como não vê mudanças imediatas, pensa que Deus está em silêncio. A verdade é que a vitória já foi liberada no céu. O que falta é o tempo necessário para que tudo seja alinhado e manifeste-se no visível.
Deus não trabalha de forma improvisada. Cada detalhe é cuidadosamente preparado. Cada conexão é estrategicamente posicionada. Cada porta é ajustada para se abrir no momento certo. O invisível é o ambiente onde Deus mostra sua soberania. É lá que ele derrota inimigos espirituais, prepara corações, move estruturas e determina tempos. É também nesse ambiente que sua fé é provada. Crer quando tudo está claro é fácil. Crer quando nada parece acontecer é onde os verdadeiros vencedores espirituais são formados. É nesse espaço silencioso que Deus molda guerreiros espirituais capazes de sustentar a vitória quando ela chega. Muitos desistem nesse estágio porque confundem silêncio com ausência. Pensam que, por não verem mudanças, Deus não está agindo. Mas a vitória não começa quando você vê o resultado. Ela começa quando Deus decide no céu que o tempo de agir está próximo. E quando Ele decide, nada pode impedir. Por isso, em vez de se desesperar por não ver sinais imediatos, fortaleça-se na certeza de que algo já está acontecendo no invisível. Continue orando, continue crendo, continue declarando a palavra. A nuvem pequena pode ainda não ter aparecido, mas o céu já está se movendo. Lembre-se, as maiores obras de Deus não começam diante dos olhos das multidões, mas nos bastidores do espiritual. É ali que ele escreve histórias que, no momento certo, serão reveladas de forma poderosa. A sua vitória não será diferente. Ela já começou, só ainda não foi revelada. O tempo de Deus é preciso. Uma das maiores lições espirituais que precisamos aprender ao caminhar com Deus é que o tempo dele é absolutamente preciso. Ele não se atrasa, mas também não se adianta. Cada vitória preparada no céu tem um momento exato para se manifestar na terra, e entender isso é fundamental para não permitir que a ansiedade, a pressa ou a frustração roubem a confiança que sustenta a fé durante o processo. Deus opera dentro de um cronograma perfeito que não depende da nossa pressa, mas do cumprimento dos propósitos eternos que Ele estabeleceu. A Bíblia está repleta de exemplos desse agir preciso. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas esperou anos até que Isaque nascesse. Aos olhos humanos, parecia demora, mas Deus estava trabalhando em cada detalhe, fortalecendo a fé de Abraão, moldando sua confiança, estabelecendo alianças que impactariam gerações. Quando o tempo chegou, nada pôde impedir o cumprimento da promessa. José teve sonhos grandiosos ainda jovem, mas levou anos passando por processos, poço, escravidão, prisão, até ver a vitória se manifestar. Quando finalmente chegou o momento, ele foi levado do cárcere ao palácio em um único dia. Não foi coincidência. Foi o tempo perfeito de Deus. Tudo o que parecia demora, na verdade, estava preparando o cenário para que, no momento certo, a vitória viesse de forma incontestável. Jesus também viveu dentro desse cronograma divino. Em várias ocasiões dizia: "Ainda não é chegada a minha hora." Ele sabia que cada milagre, cada palavra e cada ação deveriam acontecer no tempo determinado pelo Pai. Quando chegou a hora exata, ele entregou a vida, venceu a morte e inaugurou uma nova era de salvação. Nada aconteceu fora de tempo, e nada foi precipitado. Na nossa vida, a dificuldade está em conciliar essa precisão divina com a nossa natureza impaciente. Queremos que tudo aconteça agora, que as portas se abram no nosso ritmo, que as respostas venham imediatamente. Mas Deus vê além. Ele sabe que, se a vitória chegar antes da hora, pode nos encontrar despreparados. Ele conhece cada detalhe do caminho, cada pessoa envolvida, cada circunstância que precisa estar alinhada para que a manifestação aconteça de forma perfeita. O tempo de Deus é como o funcionamento de um relógio celestial, onde cada ponteiro se move com exatidão. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, ele está movendo peças de forma precisa. É como uma orquestra. Cada instrumento entra no momento certo para que a música saia perfeita. Se alguém antecipar ou atrasar a nota, o resultado se perde. Da mesma forma, quando Deus age, tudo acontece no compasso perfeito dele. Muitas pessoas se frustram não porque Deus falhou, mas porque criaram expectativas de tempo baseadas em seus próprios desejos. Quando o relógio humano e o relógio divino não se alinham, surge a ansiedade.
É nesse ponto que a fé precisa prevalecer. Confiar no tempo de Deus é escolher descansar, mesmo quando o relógio parece parado. Quando a vitória chegar, você entenderá cada detalhe do tempo de espera. Verá que nada foi em vão, que cada etapa tinha um propósito e que, se tivesse acontecido antes, talvez não estivesse preparado para sustentar a bênção. O tempo de Deus não é apenas sobre a chegada da vitória, mas sobre a formação do coração que a receberá. Por isso, em vez de lutar contra o tempo divino, aprenda a caminhar em harmonia com ele. Entregue seus prazos nas mãos daquele que nunca erra. Espere com confiança, sabendo que, no momento exato, ele manifestará a vitória de forma tão perfeita que você perceberá. Não poderia ter sido em outro tempo. O processo não é perda de tempo. Uma das armadilhas mais comuns durante a caminhada de fé é acreditar que o tempo de espera e os processos pelos quais passamos são desperdício. Quando oramos por vitória e ela não chega de imediato, a mente começa a questionar. O coração se inquieta e a sensação é de que estamos apenas parados, aguardando que algo aconteça. Mas aos olhos de Deus, cada etapa do processo é intencional. Ele nunca desperdiça uma estação. Cada momento de silêncio, cada provação, cada aparente atraso está moldando em você a estrutura necessária para sustentar a vitória que está a caminho. José é um dos maiores exemplos de que o processo não é perda de tempo. Antes de se tornar governador do Egito, ele passou por fases dolorosas e aparentemente desconexas. Foi lançado em um poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Aparentemente, tudo estava fora de controle. Mas, na realidade, Deus estava conduzindo cada detalhe. Na casa de Potifar, José aprendeu a administrar. Na prisão, desenvolveu sabedoria e discernimento. E no palácio, exerceu tudo o que havia aprendido. Se tivesse pulado qualquer uma dessas etapas, talvez não estivesse pronto para sustentar a posição que Deus preparou para ele. Davi também viveu um processo longo entre a unção e o trono. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos enfrentando lutas, fugindo de Saul, liderando homens em cavernas e aprendendo a confiar em Deus em cada batalha. O trono não veio imediatamente porque havia um caráter a ser forjado, uma fé a ser fortalecida e uma maturidade a ser construída. Quando finalmente assumiu o reinado, estava preparado não apenas para reinar, mas para honrar a Deus nessa posição. Na sua vida, esse princípio é o mesmo. O processo que você está vivendo não é um intervalo vazio entre a promessa e a vitória. É um tempo de treinamento, alinhamento e preparação. Deus está trabalhando em áreas que talvez você nem perceba. Ele está ajustando pensamentos, curando feridas, ensinando lições, fortalecendo a fé e, muitas vezes, removendo o que não poderá acompanhar você na nova etapa. É importante compreender que a vitória de Deus não é apenas sobre chegar lá, mas sobre estar preparado para permanecer quando ela se manifestar. Receber algo grande sem a estrutura interna para sustentar é como erguer uma casa sobre areia. Por isso, ele investe tempo no seu interior antes de liberar aquilo que prometeu. Muitos desistem no meio do processo porque confundem silêncio com abandono. Não percebem que é justamente nesse período que Deus está trabalhando com mais intensidade. Quando parece que nada está acontecendo, na verdade, é quando Ele está construindo os alicerces mais profundos. Outro ponto importante é que o processo revela quem realmente confia em Deus. Quando tudo está claro e fácil, é simples manter a fé. Mas quando não há sinais visíveis, é nesse terreno que a confiança verdadeira é forjada. Cada etapa vivida em fidelidade e perseverança é um tijolo colocado na construção da vitória futura. Ao olhar para trás, você perceberá que o processo foi essencial, que as lições aprendidas nesse tempo serão o que sustentará sua postura quando a vitória chegar. Você entenderá que não estava esperando à toa, mas sendo preparado. Por isso, não despreze o processo. Ele não é um atraso, é parte do plano. Deus não tem pressa. Ele tem precisão. Enquanto você permanece fiel, Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não vê. Quando a vitória chegar, tudo fará sentido. A batalha interna antes da externa.
Toda vitória espiritual verdadeira é precedida por uma batalha interna. Antes que as circunstâncias externas mudem, Deus trabalha dentro de você, alinhando pensamentos, curando emoções e fortalecendo sua fé. Essa batalha interior é muitas vezes mais intensa do que qualquer luta visível, porque é nela que dúvidas, medos, inseguranças e vozes contrárias tentam dominar o coração. Se essa guerra não for vencida por meio da confiança em Deus, a vitória externa se torna frágil ou até impossível de se sustentar. Quando Israel se preparava para entrar na Terra Prometida, os espias enviados trouxeram um relatório realista. Havia gigantes, cidades fortificadas e desafios enormes. Mas 2 deles, Josué e Caleb, enxergaram com os olhos da fé. A diferença entre eles e os outros 10 não estava na realidade externa, mas na batalha interna. Os 10 foram dominados pelo medo, duvidaram da promessa e paralisaram uma geração inteira. Josué e Caleb, por outro lado, venceram essa guerra dentro de si, crendo que Deus era maior do que os obstáculos. Como resultado, foram os únicos daquela geração a entrar na terra. A batalha interna acontece sempre que a promessa de Deus parece maior do que a capacidade humana. A mente começa a levantar objeções. E se não acontecer? E se eu fracassar? E se Deus não agir a tempo? Essas perguntas ecoam como setas, tentando minar a fé e impedir que você avance. É nessa hora que a convicção espiritual precisa ser mais forte do que a voz das circunstâncias. Jesus também enfrentou uma batalha interna no Getsêmani. Ele sabia o que estava por vir e, em sua humanidade, sentiu angústia profunda. Mas, em oração, alinhou sua vontade à do Pai e venceu essa guerra interior antes de enfrentar a cruz. Se ele tivesse cedido aos sentimentos, não teria cumprido a missão. Isso mostra que, antes de qualquer vitória visível, há um confronto interno que precisa ser resolvido no lugar secreto com Deus. Na sua vida, a batalha interna pode assumir diferentes formas. Pode ser o medo do futuro, a insegurança sobre sua capacidade, traumas do passado, mentiras que se instalaram ao longo dos anos, ou simplesmente a pressão de esperar por algo que ainda não chegou. Muitas vezes, não é o inimigo externo que paralisa, mas as fortalezas internas que ainda não foram derrubadas. É por isso que Deus trabalha primeiro no coração. Ele quer que você esteja firme por dentro antes que a vitória se manifeste por fora. Se as emoções estiverem desalinhadas, a fé enfraquecida e a mente cheia de dúvidas, qualquer sinal contrário pode fazê-lo desistir antes da hora. Mas quando a batalha interna é vencida, nenhum obstáculo externo tem força suficiente para deter quem confia plenamente em Deus. Essa guerra interior é vencida com oração constante, meditação na palavra e entrega diária. É no secreto, diante de Deus, que as fortalezas mentais são derrubadas e o coração é fortalecido. É ali que você aprende a silenciar vozes contrárias e ouvir com clareza a voz do Pai, que garante: eu estou contigo. Muitos perdem a vitória não porque Deus não agiu, mas porque desistiram no meio da batalha interna. Alimentaram dúvidas, deixaram o medo dominar e permitiram que a insegurança falasse mais alto do que a promessa. Mas quando você decide firmar sua mente e seu coração na palavra, a paz que excede todo o entendimento toma conta, e a vitória interior prepara o caminho para a externa. Por isso, não subestime essa guerra invisível. Ela é decisiva. Antes de conquistar territórios, conquiste sua própria mente. Antes de ver muros caindo ao redor, derrube os muros dentro de você. Quando o coração está estabelecido na verdade de Deus, nenhuma resistência externa permanece de pé. Deus age no silêncio. O silêncio de Deus é, para muitos, uma das fases mais difíceis da jornada de fé. Quando oramos e não vemos respostas imediatas, quando esperamos e nada parece se mover, é natural que a mente tente preencher esse vazio com dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que essa promessa não vai se cumprir? Essas perguntas ecoam no coração, gerando inquietação. Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus não é inatividade, é estratégia. Ele trabalha com perfeição em momentos onde parece não estar fazendo nada.
Na Bíblia, há inúmeros exemplos de como Deus age poderosamente em meio ao silêncio. Um dos mais marcantes é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Cerca de 400 anos sem profecias registradas, sem grandes sinais, sem intervenções aparentes. Muitos poderiam pensar que Deus havia se calado de vez. Mas, nesse tempo, ele estava preparando o cenário perfeito para a vinda do Messias. Impérios foram levantados e derrubados, caminhos foram abertos, culturas foram moldadas, e no momento exato, Jesus nasceu. O silêncio não era ausência, era preparação. Outro exemplo é o de Jesus diante de Pilatos e dos acusadores. Em um momento decisivo, ele escolheu o silêncio. Não porque estivesse indefeso, mas porque aquele silêncio era parte do cumprimento profético. A ausência de palavras era, na verdade, uma afirmação poderosa. Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia incerto. Na sua vida, esse silêncio pode assumir diversas formas. Pode ser uma oração sem resposta aparente, uma porta que não se abre, um projeto que não avança, ou um tempo prolongado de espera. Em todos esses casos, é comum sentir como se nada estivesse acontecendo. Mas é exatamente nesse terreno que Deus está movendo peças invisíveis. Ele ajusta corações, reposiciona pessoas, trabalha em lugares onde você não pode ver. O silêncio é muitas vezes o espaço onde ele realiza as mudanças mais profundas e duradouras. É nesse período que sua fé é refinada. Quando tudo está claro, confiar é fácil. Mas quando não há sinais visíveis, confiar se torna uma escolha diária, uma decisão de manter os olhos fixos em quem Deus é, e não no que você vê. É nesse ambiente silencioso que ele separa aqueles que apenas buscam resultados imediatos daqueles que verdadeiramente confiam em sua fidelidade. Muitas vezes, o silêncio de Deus é também uma forma de proteger você. Se ele falasse ou agisse antes da hora, poderia antecipar processos que ainda não estão prontos para se cumprir. Assim como um construtor que não revela o projeto completo antes da fundação estar pronta, Deus guarda certos detalhes para que nada seja comprometido. É fundamental aprender a valorizar esse silêncio. Em vez de interpretá-lo como abandono, veja-o como o lugar onde Deus está construindo algo sólido. É ali que você aprende a ouvir sua voz de maneiras mais sutis, a reconhecer sua presença, mesmo sem palavras, e a descansar no fato de que Ele está no controle. Quando o tempo do silêncio termina e a vitória começa a se manifestar, tudo faz sentido. Você percebe que Ele nunca esteve distante. Apenas estava agindo de forma invisível. O silêncio foi o intervalo necessário para que o plano perfeito fosse concluído. Por isso, não tema os períodos em que Deus parece calado. Eles são parte essencial do caminho até a vitória. Confie, permaneça firme e lembre-se. Enquanto você espera em silêncio, Deus trabalha em segredo. A fidelidade nas pequenas coisas precede grandes vitórias. Grandes vitórias não nascem em terrenos aleatórios. Elas brotam em corações que permaneceram fiéis nas pequenas coisas. Antes de Deus confiar algo grandioso, Ele observa como você age no ordinário, nas tarefas diárias, nos momentos em que ninguém está vendo. É ali, no silêncio da obediência constante, que Ele testa a integridade, o caráter e a constância daqueles que deseja usar de forma extraordinária. O que muitos chamam de detalhes insignificantes, Deus chama de fundamento da vitória. Jesus ensinou claramente esse princípio. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa frase carrega um poder espiritual profundo. Não é apenas um conselho moral, é uma lei do reino. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem despreza o pequeno. Ele observa sua postura quando ninguém aplaude, quando a recompensa ainda não chegou, quando a promessa parece distante. Se você for constante nesse lugar, Ele abrirá portas maiores no tempo certo. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas antes de enfrentar Golias ou sentar-se no trono, foi pastor de ovelhas no anonimato. Ali, entre campos silenciosos, ele desenvolveu habilidades e uma intimidade com Deus que mais tarde o tornariam capaz de enfrentar gigantes e governar uma nação. Enquanto protegia ovelhas, Deus o preparava para proteger pessoas. Enquanto vigiava rebanhos, ele moldava um líder segundo seu coração. José também foi fiel em cada etapa. Na casa de Potifar,
Trabalhou com excelência, mesmo sendo escravo. Na prisão, serviu com sabedoria, mesmo sendo esquecido. Ele não esperou chegar ao palácio para agir com responsabilidade. Foi responsável em cada ambiente em que Deus o colocou. Essa fidelidade silenciosa foi o que o posicionou para, no tempo certo, ser promovido de forma sobrenatural. É nesse terreno que muitos recomeços e vitórias são construídos. Não é apenas sobre esperar por grandes acontecimentos, mas sobre cultivar atitudes corretas enquanto se está no pouco. É fácil ser motivado diante de grandes desafios, mas é no cotidiano, nas pequenas decisões, que Deus identifica quem realmente está preparado para carregar algo maior. A fidelidade nas pequenas coisas também revela intenções verdadeiras. Se alguém só é constante quando há recompensas visíveis, essa constância não é genuína, é interesse. Mas quando você permanece firme mesmo sem reconhecimento, demonstra que sua motivação está em agradar a Deus, não em obter resultados imediatos. Muitos querem vitórias grandiosas, mas ignoram os testes diários que as precedem. Desejam cargos, ministérios, realizações, milagres, mas não valorizam a disciplina, a obediência e a entrega no presente. Deus não constrói sobre inconstância. Ele levanta aqueles que são firmes quando ninguém está olhando, porque sabe que, quando estiverem diante de multidões, permanecerão com o mesmo coração. Na prática, isso pode significar ser íntegro em tarefas aparentemente pequenas, servir com alegria em funções simples, perseverar na oração mesmo quando ninguém vê, ser fiel na administração dos recursos atuais, valorizar os relacionamentos que Deus já colocou ao seu redor. Cada uma dessas atitudes é uma semente de fidelidade plantada no terreno da futura vitória. Quando o tempo da vitória chega, Deus exalta publicamente aqueles que foram fiéis no secreto. O que parecia pequeno se transforma em plataforma para grandes propósitos. Ele não esquece nenhum ato de fidelidade, nenhuma entrega silenciosa, nenhuma decisão de permanecer. Por isso, não despreze os poucos que Deus confiou a você hoje. É nesse terreno que Ele está avaliando sua prontidão para o muito que virá. Grandes vitórias são construídas em pequenos gestos, e aqueles que entendem isso vivem de forma intencional, sabendo que cada detalhe importa no reino de Deus. Quando Deus fecha portas para proteger sua vitória. Uma das experiências mais desconcertantes da jornada de fé é ver portas sendo fechadas bem diante dos nossos olhos. Muitas vezes, essas portas representam oportunidades desejadas, caminhos planejados ou sonhos pelos quais oramos com intensidade. Quando elas se fecham, a reação natural é de frustração, questionamento e até dor. Mas o que muitos não percebem é que, em diversos casos, Deus está fechando essas portas não para punir, mas para proteger. A porta que você queria abrir poderia comprometer a vitória que Ele planejou para você. Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece os caminhos adiante, as intenções escondidas, os riscos invisíveis e as consequências que só apareceriam lá na frente. Enquanto nós olhamos para o presente, Ele enxerga o futuro com perfeição. É por isso que, em alguns momentos, Ele intervém fechando portas que, aos nossos olhos, pareciam promissoras. Essa atitude divina não é rejeição, é cuidado. Ele está protegendo você de atalhos que levariam a becos sem saída, de alianças que se tornariam armadilhas e de caminhos que desviariam você do propósito maior. Um exemplo claro disso está na história de Paulo em Atos 16. Ele e seus companheiros estavam determinados a pregar na Ásia, uma intenção boa e espiritual. Mas o Espírito Santo os impediu de entrar. Depois tentou ir para Bitínia e novamente foi impedido. Logo em seguida, Paulo teve uma visão do varão macedônio pedindo ajuda e entendeu que Deus estava direcionando o grupo para outro lugar. As portas fechadas não eram obstáculos, eram redirecionamentos para o centro da vontade divina. Outro exemplo marcante é o de José. Se ele tivesse sido liberto da prisão antes do tempo, talvez tivesse voltado para sua terra ou aceitado qualquer oportunidade que aparecesse, sem imaginar que Deus estava reservando para ele o governo do Egito. A porta da prisão permaneceu fechada até o momento exato em que Faraó sonhou e precisava de alguém com sabedoria para interpretar. A porta não estava trancada por esquecimento,
mas por precisão divina. Na sua vida, essas portas fechadas podem se manifestar de várias formas. Uma oportunidade profissional que não deu certo, um relacionamento que terminou, um projeto que não avançou, um caminho que parecia perfeito e simplesmente não se abriu. Em vez de interpretar isso como fracasso, pergunte-se: será que Deus está me protegendo de algo que eu ainda não vejo? Aprender a confiar nas portas que Deus fecha é um sinal de maturidade espiritual. Significa reconhecer que sua sabedoria é maior do que a nossa compreensão e que Ele está mais interessado no seu destino do que em satisfazer desejos momentâneos. Significa descansar, mesmo quando não entende, sabendo que se Ele fechou, é porque tem algo melhor preparado. Muitas vezes, essas portas fechadas são a forma de Deus garantir que você esteja no lugar certo no tempo certo. Se você insistisse em abrir por conta própria, poderia entrar em caminhos que atrasariam ou até comprometeriam a vitória. Ele fecha hoje para preservar amanhã. Com o tempo, quando você olhar para trás, perceberá que essas portas fechadas foram fundamentais para levá-lo ao lugar exato onde a vitória estava preparada. O que hoje parece frustração, amanhã será gratidão. Por isso, ao invés de lutar contra as portas que Deus fechou, confie nele. Se fosse o melhor caminho, estaria aberto. Se ele fechou, é porque tem uma rota mais alta e perfeita. As portas que ele fecha são tão importantes quanto as que ele abre, porque ambas fazem parte da estratégia divina para conduzir você à vitória completa. A importância de não desistir no vale. Os vales da vida são terrenos onde muitos perdem as forças e desistem pouco antes da vitória se manifestar. Eles representam aquelas fases em que tudo parece escuro, silencioso e difícil de compreender. É o período em que a fé é testada até o limite, onde as emoções são desafiadas e onde a tentação de recuar parece mais forte. Mas é justamente nesses momentos que Deus realiza os trabalhos mais profundos na alma e prepara o terreno para os maiores avanços. Quem desiste no vale, geralmente, abandona a promessa a poucos passos do cumprimento. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que passaram por vales antes de viverem grandes vitórias. Davi enfrentou o vale de perseguições intensas antes de assumir o trono. José experimentou o vale da prisão antes de governar o Egito. Elias atravessou o vale da depressão e do cansaço depois de confrontar os profetas de Baal. Jesus caminhou pelo vale da dor no Getsêmani antes de triunfar na cruz. Em todos esses casos, o vale não foi um fim, mas uma ponte para algo maior. No vale, Deus trabalha de maneira única. Ele revela quem você é, expõe o que precisa ser tratado, fortalece áreas fragilizadas e aprofunda sua intimidade com Ele. Quando tudo está bem, é fácil manter palavras bonitas e uma postura firme. Mas quando tudo está silencioso e difícil, é ali que a essência da fé se manifesta. No vale, você aprende a depender exclusivamente de Deus, porque todas as outras bases parecem falhar. É também nesse ambiente que muitos tomam decisões que determinam destinos. Alguns se entregam ao desânimo, duvidam das promessas e recuam. Outros escolhem permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, confiando que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A diferença entre os que desistem e os que conquistam não está na ausência de vales, mas na postura diante deles. Um detalhe importante é que o vale não é eterno. Ele tem começo, meio e fim. A sensação de permanência infinita é ilusória. Quando estamos no meio da luta, a mente cria a impressão de que aquilo nunca vai passar. Mas a verdade é que Deus estabelece limites para cada estação. Assim como o deserto tem saída, o vale também tem um término definido pelo próprio Deus. O vale serve como campo de treinamento espiritual. É ali que você aprende a ouvir a voz de Deus de maneira mais clara, porque todas as outras vozes se calam. É ali que você desenvolve resistência espiritual e maturidade para lidar com a vitória quando ela chegar. Pessoas que saem do vale sem desistir se tornam mais fortes, mais profundas e mais sensíveis à direção divina. Muitos não percebem que as maiores manifestações de Deus acontecem depois de longos períodos no vale. É como a aurora que surge lentamente depois de uma noite escura. O céu começa a clarear, e de repente, a luz invade tudo. Se você desistir antes,
nunca verá esse amanhecer. Por isso, se você está atravessando um vale hoje, não permita que o desânimo determine suas decisões. Continue caminhando, mesmo que lentamente. Deus está com você no vale, não como um espectador distante, mas como um guia presente. Ele não apenas observa sua caminhada, ele sustenta cada passo. Quando a vitória chegar, você entenderá que o vale não foi um desvio, mas parte essencial da rota. Foi no silêncio e na dor que Deus construiu a resistência necessária para você permanecer de pé quando o cumprimento da promessa vier. Por isso, não desista. O vale é temporário, mas a vitória é eterna. Deus move pessoas para cumprir sua palavra. Uma das formas mais surpreendentes pelas quais Deus manifesta suas vitórias é movendo pessoas de maneira estratégica para que os seus propósitos se cumpram. Ele é soberano sobre o tempo, as circunstâncias e também sobre os corações humanos. Mesmo aqueles que não têm consciência de estar sendo usados por ele, acabam, muitas vezes, desempenhando papéis fundamentais em sua história. Quando Deus planeja uma vitória, ele não apenas abre caminhos espirituais. Ele posiciona pessoas certas nos lugares certos, no tempo exato. A Bíblia está repleta de exemplos desse agir coordenado. José foi vendido por seus irmãos, levado ao Egito e colocado na casa de Potifar. Cada pessoa envolvida, os mercadores, Potifar, o copeiro, Faraó, estava, consciente ou não, sendo parte de uma engrenagem divina. No final, José reconheceu isso claramente e disse aos irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Isso mostra que, mesmo quando as intenções humanas são falhas, Deus as redireciona para cumprir seu plano perfeito. Outro exemplo marcante é o de Ester, uma jovem simples, retirada de seu povo e colocada como rainha em uma terra estrangeira. Aos olhos naturais, parecia uma coincidência. Mas, no tempo certo, ela foi usada para interceder pelo seu povo e impedir um genocídio. Mardoqueu disse a ela: "Quem sabe se para um tempo como este é que foste elevada à posição de rainha?" Isso revela que Deus posiciona pessoas em lugares de influência não apenas para benefício pessoal, mas para a execução de planos maiores. Na história de Ruth, vemos o mesmo padrão. Uma estrangeira, viúva, aparentemente sem futuro, é conduzida a Boaz, um homem justo e influente. Através desse encontro divinamente orquestrado, nasce uma linhagem que culminaria em Davi e, posteriormente, em Jesus. Nada foi acidental. Cada pessoa estava exatamente onde precisava estar. Na sua vida, Deus também está movendo pessoas. Algumas você já conhece. Outras ainda cruzarão seu caminho no tempo certo. Algumas trarão palavras de direção. Outras abrirão portas. Algumas ensinarão lições necessárias. Outras serão instrumentos de consolo e provisão. Ele conecta histórias, entrelaça trajetórias e cria encontros que parecem casuais, mas são planejados pelo céu. Às vezes, Deus até remove certas pessoas de sua vida, porque elas não fazem parte da próxima estação. Assim como ele posiciona, também realinha. Isso não é rejeição, é estratégia. Ele sabe quem precisa estar ao seu lado para que a vitória aconteça da maneira que ele determinou. É importante compreender que não precisamos manipular nada para que essas conexões aconteçam. A ansiedade humana tenta forçar relacionamentos, abrir portas por esforço próprio ou depender excessivamente de pessoas específicas, mas Deus é especialista em criar encontros no momento certo. Quando confiamos nele, as conexões fluem naturalmente, sem esforço forçado. Muitas vezes, ele usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos, justamente para mostrar que é ele quem está no controle. Quando a vitória se manifesta, você olha para trás e percebe que cada pessoa teve um papel essencial, mesmo aquelas que pareciam estar contra você. Deus transforma adversários em instrumentos de avanço, críticos em divulgadores involuntários e desconhecidos em aliados momentâneos. Por isso, não subestime os relacionamentos e encontros que surgem em sua caminhada. Ore para ter discernimento e reconhecer os movimentos de Deus através das pessoas. Algumas serão pontes, outras serão colunas de sustentação, e algumas apenas passarão por um instante, mas deixarão marcas profundas. Quando a vitória chegar, você perceberá que nada foi aleatório.
Cada pessoa envolvida foi posicionada como peça de um grande quebra-cabeça divino. O que parecia coincidência era, na verdade, providência. A vitória exige alinhamento espiritual. Nenhuma vitória verdadeira acontece por acaso. No reino de Deus, conquistas não são frutos de sorte ou simples coincidências. Elas brotam do alinhamento entre a vontade divina e a postura do coração humano. Alinhar-se espiritualmente com Deus é colocar-se na rota exata onde os propósitos dele se cumprem de forma plena. É estar sensível à sua voz, obediente à sua direção e firme na fé, mesmo quando os ventos parecem contrários. Sem esse alinhamento, muitas vitórias são adiadas, comprometidas ou até desperdiçadas. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de como o alinhamento espiritual foi determinante para a manifestação de grandes vitórias. No deserto, Deus deu instruções específicas ao povo de Israel sobre como avançar, quando parar e quando marchar. A nuvem representava sua presença e direção. Enquanto eles seguiam conforme os movimentos da nuvem, experimentavam proteção e provisão. Quando tentaram avançar por conta própria, sem a direção divina, sofreram derrotas. O segredo não estava na força do exército, mas na obediência à direção de Deus. Josué também é um exemplo claro desse princípio. Diante das muralhas de Jericó, Deus deu uma estratégia completamente fora da lógica humana. Marchar em silêncio durante 6 dias e, no 7º, dar um grande grito de vitória. Se Josué e o povo tivessem confiado em métodos tradicionais de guerra, teriam falhado. Mas, por estarem espiritualmente alinhados, obedeceram sem questionar, e as muralhas caíram diante deles. Esse alinhamento espiritual envolve várias dimensões. A primeira é o alinhamento da mente. É preciso renovar pensamentos diariamente com a palavra de Deus, substituindo dúvidas, medos e padrões mundanos por verdades eternas. A segunda é o alinhamento do coração, mantendo pureza de intenções, humildade e confiança, mesmo em meio aos desafios. A terceira é o alinhamento das ações, obedecendo aos princípios divinos e às direções específicas do Espírito Santo, mesmo quando elas não fazem sentido imediato. Quando uma pessoa está espiritualmente alinhada, ela caminha em sintonia com o ritmo do céu. Suas decisões deixam de ser guiadas por emoções momentâneas e passam a ser conduzidas por discernimento. Ela não se precipita, não se desespera e não se desvia facilmente, porque está conectada à fonte da direção perfeita. Na prática, esse alinhamento se manifesta em atitudes simples e consistentes. Tempo diário de oração sincera, leitura e meditação profunda na palavra, sensibilidade à voz de Deus no cotidiano, disposição para obedecer prontamente e confiança em seus caminhos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara se torna a rota que Ele traçou. Muitos deixam de viver vitórias preparadas porque insistem em trilhar seus próprios caminhos, baseando-se em lógica humana ou desejos pessoais. Mas quando há alinhamento espiritual, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Fecha caminhos perigosos e conduz você por rotas que talvez não tivesse escolhido, mas que são exatamente as que o levarão à vitória. Alinhar-se espiritualmente não significa viver uma vida sem desafios, mas viver com a certeza de que cada passo está dentro do plano divino. Mesmo quando o terreno é árido, você sabe que está no caminho certo. Esse alinhamento é como ajustar a antena para captar um sinal nítido. Quanto mais preciso, mais clara a comunicação com o céu. Por isso, se deseja experimentar plenamente a vitória que Deus planejou, priorize o alinhamento espiritual acima de qualquer estratégia humana. Ele é a base sobre a qual as conquistas duradouras são edificadas. Quando sua mente, coração e ações estão em sintonia com Deus, nada pode impedir o cumprimento dos planos dele em sua vida. Os sinais de que a vitória está próxima. Antes que a vitória se manifeste de forma plena, Deus costuma liberar sinais que, para olhos espiritualmente atentos, revelam que algo está prestes a acontecer. Esses sinais nem sempre são espetaculares ou evidentes aos olhos naturais. Muitas vezes, são sutis, silenciosos, quase imperceptíveis para quem está distraído. Por isso, aprender a discerni-los é fundamental para manter a fé firme
e alinhar-se ainda mais com o agir divino no tempo certo. Na Bíblia, encontramos exemplos claros dessa dinâmica. Elias, após orar pela chuva, enviou seu servo para olhar o céu. Por 6 vezes ele não viu nada, mas na 7ª, apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para quem olhasse sem discernimento, aquela nuvem seria insignificante. Mas para Elias, era o sinal de que a resposta estava a caminho. A vitória não começou quando a chuva caiu, mas quando o sinal surgiu. Outro exemplo é o nascimento de Jesus. Antes da manifestação pública do Messias, sinais foram dados. A estrela que guiou os magos, as palavras dos profetas, os sonhos reveladores a José. Esses sinais antecederam o cumprimento da promessa e mostraram que Deus estava alinhando tudo para o tempo exato. Na sua vida, esses sinais podem se manifestar de diversas formas. Às vezes, é uma paz profunda que invade o coração em meio ao caos, como se Deus estivesse sussurrando: "Eu estou no controle." Em outras ocasiões, são oportunidades pequenas que começam a se abrir. Relacionamentos inesperados que surgem. Mudanças sutis em situações que antes pareciam travadas. Pode ser um versículo que se repete de forma insistente, uma palavra que confirma o que Deus já havia falado, ou simplesmente uma convicção inabalável de que algo está prestes a acontecer. É importante destacar que esses sinais não são coincidências. Eles fazem parte da forma como Deus comunica aos seus filhos que a vitória está próxima. Assim como um amanhecer começa com os primeiros raios de luz antes do sol nascer por completo, as vitórias espirituais muitas vezes são precedidas por pequenas manifestações que anunciam a chegada de algo maior. Entretanto, discernir esses sinais exige sensibilidade espiritual. Pessoas apressadas ou distraídas tendem a ignorá-los. Ficam tão focadas em ver o resultado final que não percebem os indícios que Deus envia no percurso. É como alguém que espera por um trem e só olha para o relógio, sem perceber o som dos trilhos ao longe que anunciam que ele está chegando. Esses sinais também têm um propósito adicional: fortalecer sua fé antes da manifestação completa. Quando você identifica um sinal, ele funciona como uma âncora, lembrando-o de que Deus está no controle e que a espera não é em vão. Eles servem como combustível espiritual para continuar firme, mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. Por isso, esteja atento aos detalhes. Ore pedindo discernimento para reconhecer os movimentos sutis de Deus. Não espere apenas por acontecimentos grandiosos. Celebre também os pequenos sinais. Cada um deles é uma peça do quebra-cabeça que revela a aproximação da vitória. E quando esses sinais começarem a surgir, alinhe sua postura com eles. Se Deus está abrindo pequenas portas, seja fiel nelas. Se está enviando confirmações, fortaleça sua fé nelas. Se está soprando paz, descanse nessa segurança. A vitória não virá de surpresa para quem está espiritualmente desperto. Virá como a confirmação de algo que o coração já havia discernido. Quando Deus age de forma inesperada. Uma das marcas mais impressionantes do agir de Deus é que ele raramente segue os caminhos previsíveis da lógica humana. Suas estratégias frequentemente rompem padrões, surpreendem expectativas e revelam que sua sabedoria está muito além da nossa compreensão. Quando menos esperamos, quando todas as rotas parecem bloqueadas, ele abre um caminho totalmente novo, de maneira inesperada e muitas vezes inexplicável. Esse agir inesperado não é aleatório. É a assinatura divina que revela que ele está no controle absoluto de cada detalhe. A travessia do Mar Vermelho é um exemplo incontestável. Os israelitas estavam encurralados entre o mar e o exército de Faraó. Aos olhos humanos não havia saída possível. Nenhuma estratégia militar ou plano humano poderia salvá-los. Mas Deus, de forma completamente inesperada, abriu o mar diante deles. Aquilo que parecia um obstáculo intransponível se tornou a própria passagem para a vitória. O que ninguém imaginava, Deus já havia preparado. Outro exemplo está na multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta, os discípulos apresentaram um cenário limitado. Poucos recursos, muitas pessoas, nenhuma solução lógica.
Mas Jesus pegou aquilo que parecia insuficiente, deu graças e multiplicou de forma sobrenatural. O resultado foi tão surpreendente que ainda sobraram cestos cheios. Deus agiu onde ninguém esperava, de uma forma que ninguém poderia ter planejado. Gideão também viveu algo semelhante. Ele foi chamado para liderar um exército contra os midianitas. Mas Deus reduziu suas tropas de 32.000 homens para apenas 300. Aos olhos humanos, isso era uma estratégia suicida. Mas era exatamente por meio dessa limitação que Deus demonstraria seu poder. A vitória foi conquistada não pelo número, mas pela direção divina inesperada. Na sua vida, Deus também pode agir de formas que fogem completamente ao padrão que você imaginou. Às vezes, você espera que Ele use um caminho específico, uma pessoa conhecida, uma estratégia lógica. Mas Ele escolhe outro método, outro tempo, outra rota. Isso acontece porque Ele deseja deixar claro que a vitória vem dele, não da força ou da capacidade humana. Quando Ele age de maneira inesperada, ninguém pode roubar a glória. Esse agir inesperado exige confiança profunda, porque na maioria das vezes não é possível prever ou controlar. Exige abrir mão de tentativas humanas de ajudar Deus e permitir que Ele conduza o processo como desejar. Exige descansar na certeza de que, mesmo quando não entendemos, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Muitas vitórias grandiosas acontecem depois de um período de completa ausência de sinais, justamente para que, quando a intervenção vier, todos reconheçam que foi obra dele. É nesses momentos que portas impossíveis se abrem, conexões improváveis surgem, soluções criativas aparecem e caminhos que nunca foram cogitados se revelam diante dos seus olhos. Quando Deus age de forma inesperada, o impacto não é apenas externo, algo também muda profundamente dentro de você. A fé é renovada, a confiança se fortalece, a reverência cresce. Você passa a enxergar a vida de uma perspectiva mais ampla, entendendo que os limites humanos nunca foram obstáculos para o agir divino. Por isso, não se prenda a expectativas rígidas sobre como Deus deveria agir. Permita-se ser surpreendido por Ele. Mantenha-se disponível, atento e confiante. Quando tudo parecer fechado e previsível demais, lembre-se, Ele tem caminhos que você ainda não conhece. E quando esses caminhos se revelam, são sempre maiores, mais profundos e mais perfeitos do que qualquer plano que você poderia ter feito. A vitória não é apenas para você, mas através de você. Uma das verdades mais poderosas do reino de Deus é que as vitórias que Ele concede a uma pessoa nunca têm um impacto limitado apenas à vida dela. Deus trabalha de forma coletiva, interligando histórias, influenciando gerações e alcançando corações por meio de cada testemunho. A vitória que Ele está preparando para você não é apenas para sua realização pessoal. Ela carrega um propósito maior. Ela é uma ferramenta que Ele usará para tocar outras vidas, inspirar fé, abrir caminhos e revelar a sua glória a muitos. Na Bíblia, isso é evidente repetidas vezes. Quando Deus libertou José da prisão e o colocou no governo do Egito, a vitória não foi apenas dele. Através dela, uma nação inteira foi sustentada em meio à fome. Sua família foi preservada e o plano messiânico continuou intacto. A exaltação de José foi um instrumento para que a vontade divina se cumprisse em escala muito maior do que ele poderia imaginar. Davi também experimentou isso. Quando venceu Golias, não estava apenas conquistando uma vitória pessoal, estava mudando o destino de uma nação. A coragem dele inspirou um exército inteiro que antes estava paralisado pelo medo. O ato de fé de um homem gerou movimento em milhares. Esther foi posicionada como rainha para um propósito que ia além do seu conforto pessoal. Sua vitória em se apresentar diante do rei e interceder por seu povo salvou uma nação inteira do extermínio. Deus a colocou naquela posição para que, através dela, seu povo experimentasse livramento e redenção. O mesmo acontece hoje. Quando Deus opera em sua vida, Ele está também preparando o terreno para impactar outros. Às vezes, isso acontece por meio de testemunhos públicos, quando sua vitória inspira e fortalece pessoas ao redor. Outras vezes, é silencioso e profundo, influenciando corações sem que você perceba.
Pode ser um amigo que observa sua perseverança e encontra esperança. Um familiar que é tocado pela transformação que vê em você. Ou até desconhecidos que são edificados ao ouvir sua história. A vitória através de você também se manifesta no ambiente espiritual. Cada vez que você permanece firme em fé, mesmo quando tudo parece contrário, está abrindo caminho para que outros caminhem também. Sua constância gera atmosferas de fé. Assim como uma tocha acesa ilumina o caminho para muitos, uma vida rendida à vontade de Deus se torna farol em meio à escuridão. É importante compreender que Deus não busca apenas abençoar indivíduos isolados, mas estabelecer testemunhos vivos que se espalham como sementes. Quando você recebe uma vitória, ela não termina em você. Ela continua através de cada pessoa que é tocada por aquilo que Deus fez. Por isso, Ele cuida não apenas do resultado final, mas do processo. Porque sabe que cada detalhe será parte da mensagem que outros receberão. Essa perspectiva também traz responsabilidade. Quando reconhecemos que nossas vitórias têm um propósito maior, passamos a caminhar com mais consciência e gratidão. Entendemos que não somos protagonistas solitários, mas instrumentos de um plano grandioso. Isso nos impede de tratar a vitória como troféu pessoal e nos leva a usá-la como plataforma de testemunho. Muitos dos maiores avivamentos da história começaram com uma única vida que decidiu permanecer fiel. E, quando Deus agiu, essa fidelidade incendiou multidões. O mesmo pode acontecer com você. A vitória que Deus está preparando não será apenas uma bênção para seu coração, será uma mensagem viva para muitos que estão observando, esperando e precisando ver que Deus continua agindo. Por isso, quando a vitória chegar, lembre-se, ela não é um ponto final, mas o início de uma nova fase, onde Deus usará sua história para transformar outras. Permita que sua glória flua através de você. Testemunhe, inspire, compartilhe e caminhe com humildade, sabendo que tudo vem dele e volta para ele. A gratidão como porta para o cumprimento. A gratidão não é apenas uma reação diante de bênçãos recebidas, é uma chave espiritual que abre portas e sustenta processos. No reino de Deus, agradecer antes de ver o resultado é uma demonstração profunda de fé, porque revela confiança plena no caráter dele, mesmo quando os olhos ainda não enxergam a manifestação da promessa. A gratidão posiciona o coração no lugar certo, alinham-se pensamentos e emoções, e cria um ambiente favorável para que a vitória seja plenamente revelada. Na Bíblia, vemos repetidamente a importância dessa postura. Jesus, diante da multidão faminta, recebeu 5 pães e 2 peixes, claramente insuficientes diante da necessidade. Mas antes de multiplicar, ele deu graças. Agradeceu pelo pouco, pelo que havia, antes de qualquer sinal de milagre. Foi a gratidão que abriu o caminho para a multiplicação. Da mesma forma, quando estava diante do túmulo de Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Ele agradeceu antes mesmo de ordenar que Lázaro saísse, revelando uma confiança absoluta na fidelidade do Pai. A gratidão também foi uma marca na vida de Paulo e Silas. Presos injustamente, com os pés acorrentados, em vez de cederem ao desespero, começaram a orar e cantar louvores a Deus no meio da noite. A prisão tremeu, as cadeias se romperam e as portas se abriram. O milagre não começou quando as correntes caíram, mas quando seus corações escolheram agradecer e louvar no meio da adversidade. Na sua caminhada, a gratidão tem o mesmo poder transformador. Quando você agradece no meio do processo, está dizendo a Deus: eu confio em ti mais do que nas circunstâncias. Está declarando que a fidelidade dele é mais real do que qualquer cenário temporário. Isso desarma o pessimismo, enfraquece a ansiedade e fortalece a esperança. Muitas pessoas perdem o brilho espiritual porque se concentram no que ainda não têm, no que falta ou no que não aconteceu. Vivem em constante murmuração, e essa postura fecha portas espirituais. A murmuração é como uma névoa que impede de enxergar os sinais do agir de Deus. A gratidão, por outro lado, clareia o caminho. Ela abre os olhos para perceber detalhes que antes passavam despercebidos, fortalece a fé e atrai a presença manifesta de Deus.
Ser grato não significa negar a realidade ou ignorar desafios. Significa reconhecer que Deus é maior do que eles. É possível estar passando por tempos difíceis e, ainda assim, cultivar um coração grato. Essa postura não é emocional, é espiritual. Ela é fruto de uma decisão consciente de focar no caráter imutável de Deus em vez das circunstâncias mutáveis da vida. Na prática, a gratidão pode ser cultivada diariamente por meio de pequenas atitudes. Reconhecer as bênçãos simples do cotidiano, agradecer em oração por promessas ainda não cumpridas, verbalizar gratidão em vez de reclamações, manter um diário de gratidão para registrar evidências do cuidado divino ao longo da caminhada. Cada gesto de gratidão é uma semente que frutifica no tempo certo. Quando a vitória finalmente se manifesta, a gratidão já plantada floresce em adoração. Aqueles que aprenderam a agradecer no deserto sabem celebrar no tempo da colheita de forma muito mais profunda. A vitória deixa de ser apenas um alívio e se torna um ato de glorificação ao Deus que esteve presente em cada detalhe. Por isso, veja a gratidão não como um detalhe emocional, mas como uma postura espiritual que abre portas. Ela prepara o coração, sustenta a fé e cria espaço para que Deus revele plenamente aquilo que já preparou. Enquanto muitos esperam ver para agradecer, escolha agradecer para ver. Vitória exige fé constante, não momentânea. A fé que conduz à vitória não é aquela que surge apenas em momentos de emoção intensa ou nos instantes em que tudo parece favorável. A verdadeira fé é constante, resiliente e permanece firme, mesmo quando os ventos sopram na direção contrária. Ela não se apoia nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Muitas pessoas começam bem, cheias de confiança e entusiasmo, mas enfraquecem diante da demora, dos obstáculos ou do silêncio. A fé que alcança a vitória é a que permanece firme do começo ao fim, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Na caminhada de Abraão, vemos um exemplo claro dessa constância. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos se passaram sem que nada acontecesse. Aos olhos humanos, tudo apontava para a impossibilidade. Mesmo assim, Abraão não vacilou em sua fé. Ele creu contra a esperança, confiando plenamente que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Essa fé perseverante não apenas lhe garantiu o cumprimento da promessa, mas também o tornou pai de todos os que creem. A mulher do fluxo de sangue também demonstra essa constância. Durante 12 anos ela sofreu, tentou soluções humanas e enfrentou frustrações. Mas quando ouviu falar de Jesus, decidiu crer e agir. Sua fé não nasceu no instante do milagre. Foi construída ao longo de anos de resistência e esperança. Quando tocou nas vestes de Jesus, não foi um ato impulsivo, mas o ápice de uma fé que se recusou a morrer. Fé constante não é a ausência de dúvidas momentâneas, mas a escolha consciente de continuar crendo mesmo quando os sentimentos vacilam. É olhar para o cenário adverso e declarar: eu confio em Deus, ainda que nada faça sentido. Essa postura desafia a lógica humana, mas abre espaço para o sobrenatural agir de Deus. Muitas vezes, a diferença entre quem vê a vitória e quem desiste está justamente na capacidade de manter a fé viva ao longo do tempo. Alguns desanimam porque esperavam um caminho fácil e rápido. Outros se perdem porque basearam sua fé em sinais imediatos. Mas aqueles que decidem permanecer firmes, ancorados na palavra, experimentam o cumprimento das promessas no tempo exato de Deus. A fé constante também é alimentada diariamente. Assim como um fogo precisa ser abastecido com lenha para continuar queimando, a fé precisa ser alimentada com oração, meditação na palavra, adoração e comunhão com Deus. Quando negligenciamos essas práticas, a fé se enfraquece com o tempo, mas quando as mantemos, mesmo em meio às tempestades, nossa confiança permanece inabalável. Outro aspecto importante é que a fé constante não depende de emoções. Haverá dias em que você se sentirá forte e cheio de convicção, e outros em que tudo parecerá mais difícil. Nesses momentos, a decisão de continuar crendo é mais importante do que o sentimento. Fé não é emoção, é posicionamento. Deus honra aqueles que escolhem permanecer firmes mesmo quando não veem.
Ele não está buscando pessoas perfeitas, mas corações perseverantes. Cada passo de fé, mesmo pequeno, conta diante dele. Cada decisão de confiar no meio da espera fortalece os alicerces da vitória futura. Por isso, se você deseja experimentar plenamente a vitória que Deus preparou, decida cultivar uma fé que não oscila conforme o clima das circunstâncias. Seja constante. Alimente sua confiança todos os dias. Mantenha seus olhos fixos em quem Deus é, não no que você sente ou vê. A fé momentânea emociona, mas a fé constante conquista. Deus honra quem permanece firme. A jornada da fé é marcada por momentos em que permanecer firme parece ser a escolha mais difícil. Há períodos em que tudo à nossa volta parece desmoronar, as promessas parecem distantes e a resistência espiritual é posta à prova diariamente. É nesses momentos que Deus observa atentamente a postura do coração. Ele honra aqueles que, mesmo cansados, permanecem firmes. Mesmo sem entender, continuam confiando. Mesmo sem sinais visíveis, se recusam a retroceder. Permanecer firme não é uma atitude passiva. É uma decisão ativa de permanecer ancorado na fidelidade dele, independentemente das circunstâncias. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram honradas por Deus justamente porque decidiram não recuar. No livro de Daniel, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça de morte na fornalha. Eles poderiam ter cedido à pressão, mas permaneceram firmes em sua fé. O resultado foi que Deus não apenas os livrou, mas se manifestou de forma visível no meio do fogo. Sua fidelidade foi recompensada com honra pública e transformação de uma nação inteira. Outro exemplo é o de Noé. Durante anos, ele construiu a arca obedecendo a uma ordem que, aos olhos humanos, parecia absurda. Não havia sinais de chuva, nem lógica aparente. Mas Noé permaneceu firme, enfrentando zombarias e incompreensão. No tempo certo, Deus confirmou sua fé e o honrou salvando sua família e iniciando uma nova era. Na história de Ana, mãe de Samuel, vemos o mesmo padrão. Ela orou por anos, enfrentou provocações e humilhações, mas permaneceu confiante diante de Deus. Quando o tempo chegou, não apenas recebeu o filho prometido, mas também teve seu nome eternizado como exemplo de fé perseverante. Na vida cotidiana, permanecer firme também significa continuar confiando quando as circunstâncias dizem o contrário. Significa manter a integridade quando seria mais fácil ceder, continuar orando quando parece não haver respostas, seguir servindo quando ninguém reconhece, manter a esperança viva mesmo quando o silêncio de Deus se prolonga. Deus vê cada ato de resistência espiritual. Ele observa os corações que não se rendem ao desânimo e honra aqueles que escolhem a perseverança. Essa honra pode vir de diferentes formas. Portas que se abrem no tempo certo, vitórias que ninguém esperava, testemunhos que inspiram outros ou simplesmente a presença tangível dele, sustentando no meio da espera. Muitas vezes, a honra divina não é imediata, mas ela é certa. Deus não se esquece de quem permanece fiel. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada ato de confiança é registrado diante dele. No momento apropriado, ele transforma perseverança em recompensa, resistência em avanço e fé em vitória. Permanecer firme também fortalece sua identidade espiritual. Cada vez que você escolhe ficar de pé quando tudo diz para recuar, sua fé se aprofunda. Você se torna mais maduro, mais estável e mais sensível à voz de Deus. Essa postura não apenas o prepara para receber a vitória, mas também para sustentá-la com sabedoria e humildade quando ela chegar. Por isso, se você está em um tempo de provação prolongada, saiba que sua firmeza não está sendo ignorada. Deus honra quem permanece. Ele vê o que ninguém vê e recompensará no tempo perfeito. Continue firme, porque a honra dele não falha e sempre vem carregada de propósitos maiores do que você imagina. O impacto da obediência em momentos críticos. Existem momentos na caminhada com Deus que se tornam verdadeiros pontos de virada. São situações em que uma única decisão de obediência pode abrir caminhos para vitórias extraordinárias ou, ao contrário,
a hesitação pode atrasar ou até comprometer o cumprimento de promessas. Obedecer nos momentos críticos não é apenas um ato de fé. É alinhar-se de maneira decisiva com o mover de Deus. É nesses instantes que ele testa a profundidade da confiança do coração, não para expor fraquezas, mas para revelar prontidão para o próximo nível. Abraão viveu um desses momentos quando Deus pediu que oferecesse Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. A lógica humana diria que aquilo era impensável. Como o mesmo Deus que prometeu um herdeiro agora poderia pedir sua entrega? Mas Abraão escolheu obedecer, mesmo sem entender. No último instante, Deus interveio, providenciou o cordeiro e reafirmou a promessa de multiplicação. A obediência naquele momento crítico se tornou a base de uma aliança eterna. Outro exemplo forte é o de Pedro. Após uma noite inteira tentando pescar sem sucesso, Jesus ordenou que lançasse as redes novamente. Do ponto de vista natural, parecia inútil, mas Pedro disse: "Sob a tua palavra, lançarei as redes." Essa decisão de obedecer contra a lógica resultou em uma pesca milagrosa que mudou o rumo de sua vida e o colocou em um novo propósito. Na vida de Josué, vemos algo semelhante diante do Jordão. Deus ordenou que os sacerdotes colocassem os pés nas águas antes que o rio se abrisse. O milagre não aconteceu primeiro para então haver obediência. Aconteceu porque houve obediência primeiro. No momento em que os pés tocaram a água, o rio se abriu e todo o povo pôde atravessar. Na sua jornada, esses momentos críticos também aparecerão. Às vezes, será uma direção específica que Deus colocará em seu coração. Uma decisão que desafia sua lógica, um passo de fé que parece arriscado. Obedecer nessas horas exige sensibilidade espiritual e coragem, mas é exatamente aí que grandes vitórias são destravadas. Muitos perdem oportunidades divinas porque ficam presos à análise excessiva ou ao medo de errar. Querem entender tudo antes de agir, mas Deus muitas vezes revela apenas o primeiro passo, esperando que a obediência venha antes da compreensão completa. Ele não está buscando perfeição absoluta, mas um coração disposto a responder prontamente à sua voz. A obediência em momentos críticos também demonstra confiança madura. Não é uma reação impulsiva, mas fruto de uma caminhada de intimidade. Quem aprende a ouvir e obedecer nos detalhes cotidianos está mais preparado para responder corretamente quando decisões maiores surgirem. Esses momentos de obediência têm um efeito em cadeia. Assim como a decisão de Abraão impactou gerações, suas escolhas de fé hoje podem abrir caminhos não apenas para sua vitória pessoal, mas também para a de outros ao seu redor. Quando você responde ao chamado de Deus de forma obediente, ativa movimentos espirituais que vão além da sua compreensão. Por isso, esteja atento. Quando Deus trouxer uma direção clara em um momento decisivo, não hesite. Ore, confirme em sua palavra e avance com fé. Pode parecer arriscado aos olhos naturais, mas do outro lado da obediência está uma dimensão de vitória que só será revelada quando você der o passo. A alegria de Deus em cumprir o que prometeu. Muitas vezes, quando falamos sobre promessas e vitórias, o foco está na expectativa humana, na nossa espera, na nossa fé, na nossa perseverança. Mas existe um aspecto profundo e pouco explorado: a alegria de Deus em cumprir aquilo que prometeu. Ele não realiza suas promessas de forma mecânica ou distante, como um juiz que apenas cumpre uma sentença. Ele age como um pai amoroso, que se alegra profundamente ao ver seus filhos vivendo aquilo que ele preparou com tanto cuidado e perfeição. Desde o princípio, Deus não apenas criou promessas, ele as estabeleceu com intenção e prazer. Quando prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, não foi uma obrigação, mas um ato de amor e propósito. Cada passo do cumprimento dessa promessa foi acompanhado de atenção e alegria divinas. Quando finalmente Isaque nasceu, a risada de Sara não era apenas humana. Refletia também a fidelidade jubilosa de um Deus que vê suas palavras se tornando realidade. Jesus revelou esse coração do Pai em diversas ocasiões. Ele comparou o reino de Deus a um pai que prepara uma festa para celebrar o retorno do filho pródigo. A alegria do pai naquela parábola é um retrato da alegria de Deus quando suas promessas se cumprem na vida dos filhos. Ele não apenas acolhe, ele celebra.
Há festa no céu quando uma promessa se concretiza, porque cada cumprimento revela um pedaço da sua fidelidade diante dos olhos humanos. Quando Israel saiu do Egito, a terra prometida não era apenas um destino geográfico. Era o palco onde Deus mostraria sua bondade, onde ele se alegraria em abençoar seu povo com vitórias que revelariam ao mundo quem ele é. Moisés declarou ao povo que Deus os conduzia a uma terra boa, com abundância, não apenas para satisfazer necessidades, mas para manifestar seu prazer em cumprir o que havia dito aos patriarcas. Na sua vida, essa realidade também é verdadeira. Quando Deus cumpre uma promessa em seu favor, Ele se alegra ao ver você desfrutar daquilo que foi preparado com antecedência. Ele se alegra ao ver sua fé recompensada, seu coração fortalecido, sua história transformada. Cada detalhe da vitória que ele manifesta é carregado da intenção de revelar sua natureza generosa e amorosa, a alegria de Deus em cumprir o que prometeu. Muitas vezes, ao pensar na vitória que Deus preparou, focamos apenas na nossa alegria ao recebê-la. Imaginamos o alívio depois da espera, a emoção de ver a promessa cumprida, a transformação das circunstâncias. No entanto, há uma dimensão ainda mais profunda e gloriosa: a alegria do próprio Deus em cumprir o que prometeu. Sim, o Pai se alegra intensamente quando vê seus planos se concretizando na vida dos filhos que confiaram nele. Cada promessa realizada é uma manifestação do seu caráter fiel e amoroso. A Bíblia revela essa alegria em diferentes momentos. Quando o povo de Israel finalmente entrou na terra prometida, depois de anos no deserto, não foi apenas a vitória deles. Foi o cumprimento da palavra que Deus havia jurado aos patriarcas. Cada passo que davam naquela terra era a prova viva de que Deus havia sido fiel à sua promessa. A alegria divina se manifestava em ver o povo vivendo aquilo que ele havia planejado desde o princípio. Outro exemplo poderoso está em Jesus. Em Hebreus está escrito que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual era esse gozo? Era a alegria de ver a redenção se cumprindo, de ver milhões de filhos sendo reconciliados com o Pai, de ver a promessa eterna sendo realizada. Jesus suportou a dor porque contemplava, com alegria, o cumprimento perfeito da vontade do Pai. Quando Deus cumpre suas promessas, não o faz de maneira fria ou automática. Ele se envolve emocionalmente com cada detalhe. É como um pai que prepara um presente especial para o filho e observa, com alegria no olhar, o momento em que ele finalmente o recebe. A vitória não é apenas um resultado, é um encontro entre a fidelidade divina e a fé humana. Essa alegria de Deus também se manifesta na celebração celestial. Jesus disse que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Se há festa por um único ato de retorno, imagine a alegria do céu quando uma promessa antiga é finalmente cumprida, quando uma batalha longa termina com vitória, quando uma vida inteira é transformada pelo agir de Deus. Na sua vida, Deus se alegra quando vê você perseverando, confiando e permanecendo firme até o cumprimento. Ele não é um observador distante, é um pai atento, que acompanha cada etapa do processo com amor. Quando a vitória chega, ele celebra junto com você, porque aquilo que ele falou lá atrás se tornou realidade diante dos seus olhos. Essa perspectiva muda completamente a forma como enxergamos a espera. Não estamos sozinhos tentando alcançar uma promessa distante. Estamos caminhando com um Deus que está tão comprometido com o cumprimento quanto nós. Ele não promete para depois esquecer. Ele promete porque já determinou no seu coração que cumprirá no tempo certo. Muitas vezes, subestimamos o quanto Deus se envolve conosco emocionalmente. Pensamos nele apenas como soberano e justo, e ele é, mas esquecemos que também é profundamente afetivo. Ele se alegra, se compadece, se emociona. Cada vitória sua é, para ele, como uma página de uma história que ele escreveu com amor sendo finalmente lida em voz alta. Por isso, quando a vitória chegar, não celebre apenas o resultado visível. Reconheça na alegria do Pai. Entenda que aquele momento é um testemunho não apenas da sua fé, mas da fidelidade dele. Celebre junto com ele, adorando, agradecendo e reconhecendo que tudo veio das suas mãos. Quando a vitória chega, ela transforma tudo.
Quando a vitória de Deus finalmente se manifesta, ela não chega de forma tímida ou limitada. Ela vem com poder transformador, mudando cenários, redefinindo caminhos e renovando a esperança. A vitória divina não é apenas uma solução pontual para um problema. É uma intervenção que reverbera em todas as áreas da vida, muitas vezes alcançando dimensões que vão além daquilo que você havia imaginado. Quando Deus age, Ele não apenas entrega o que foi prometido, Ele reorganiza o ambiente em torno da promessa. A travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho não foi apenas um livramento momentâneo do exército de Faraó. Aquele ato transformou toda a identidade do povo. De escravos aterrorizados, eles se tornaram um povo livre, testemunhas vivas do poder de Deus. A vitória os marcou profundamente, não apenas por fora, mas por dentro. Eles passaram a enxergar Deus de uma maneira diferente e a caminhar com uma nova perspectiva. Outro exemplo é a ressurreição de Lázaro. A vitória não foi apenas para ele, que voltou à vida, mas para toda a comunidade que testemunhou aquele milagre. Pessoas foram impactadas, corações foram despertos, a fé se espalhou. O ambiente inteiro foi transformado por um único ato de poder. Na vida de José, a vitória de assumir o governo do Egito não se limitou à sua ascensão pessoal. Ela mudou o destino de nações, preservou vidas e cumpriu promessas feitas gerações antes. A vitória de um homem se tornou a transformação de um povo inteiro. Na sua vida, quando a vitória chega, ela também tem esse poder expansivo. Deus não trabalha de forma superficial. Quando Ele abre uma porta, não é apenas para que você entre, mas para que o ambiente ao redor seja impactado pela sua presença e fidelidade. Ele transforma situações aparentemente definitivas em novos começos, reescreve histórias, reconstrói sonhos e muda o rumo de trajetórias. Essa transformação também acontece dentro de você. A vitória não é apenas externa, ela altera sua visão, fortalece sua fé e aprofunda sua relação com Deus. Aquilo que antes era desespero se transforma em testemunho. O que era dúvida se torna certeza. A fé, antes provada, agora se torna sólida como rocha. E essa nova postura interior se reflete em todas as áreas da vida. Muitas vezes, Deus permite processos longos e silenciosos justamente para que, quando a vitória se manifeste, a transformação seja completa e inegável. Se a resposta viesse de forma rápida e superficial, talvez o impacto fosse passageiro. Mas quando ela vem no tempo certo, após fé perseverante e alinhamento espiritual, o resultado é profundo, duradouro e glorifica plenamente o nome dele. Outro aspecto importante é que a vitória de Deus não beneficia apenas você. Assim como no caso de José, muitas pessoas ao seu redor são tocadas, familiares são fortalecidos, amigos são inspirados, pessoas que observavam à distância reconhecem a mão de Deus agindo. A transformação é coletiva. Por isso, quando a vitória chegar, esteja preparado para abraçar essa transformação completa. Não tente reduzi-la aos limites da sua expectativa inicial. Permita que Deus amplie o alcance dela. Celebre, testemunhe, compartilhe com humildade e gratidão. Lembre-se, a vitória não é apenas um ponto final em uma luta, mas o início de uma nova estação cheia de propósitos maiores. A vitória está a caminho. Chegar ao fim dessa jornada de reflexão sobre a vitória que Deus planejou é como contemplar o horizonte após uma longa travessia. Cada capítulo representou um passo, um avanço, em direção à compreensão mais profunda de que a vitória não é fruto do acaso, mas de um plano soberano que está sendo executado com perfeição. Agora, é tempo de firmar essa verdade no coração. A vitória está a caminho. Não é uma possibilidade incerta, é uma realidade espiritual prestes a se manifestar no tempo determinado por Deus. Talvez você esteja em um momento em que nada parece indicar que algo está para mudar. O céu parece silencioso, as portas parecem fechadas, e os dias se repetem com o peso da espera. Mas é exatamente nesses momentos que Deus está agindo de maneira mais intensa. O invisível está em movimento. As engrenagens do propósito estão girando, mesmo que seus olhos ainda não possam ver.
A promessa não foi esquecida, o plano não foi interrompido e o tempo não foi perdido. Cada detalhe está sendo alinhado para que, no momento exato, a vitória se revele de forma incontestável. Lembre-se de tudo o que foi construído ao longo desta mensagem. A vitória começa no invisível, floresce no tempo preciso de Deus. É sustentada por processos que moldam o coração, exige batalhas internas vencidas pela fé, se desenvolve em silêncio, é precedida por fidelidade nas pequenas coisas, protegida por portas fechadas estratégicas e consolidada por perseverança nos vales. Ela é anunciada por sinais sutis, acontece de maneiras inesperadas, impacta não apenas você, mas também muitos ao seu redor, e vem carregada da alegria do próprio Deus. Quando chega, transforma tudo. Por isso, esta conclusão não é apenas um encerramento, é um chamado à postura espiritual. Não permita que o desânimo, a dúvida ou a pressa roubem o que está prestes a acontecer. Escolha permanecer firme, manter a fé constante, alimentar seu espírito diariamente e continuar obedecendo com coragem, mesmo nos momentos críticos. A vitória que Deus preparou não será pequena, não será tímida e não passará despercebida. Ela carregará a marca da fidelidade dele e será testemunho vivo para muitos. Visualize, com os olhos da fé, essa vitória se aproximando. Imagine portas se abrindo de forma inesperada, conexões sendo formadas, circunstâncias mudando e o cenário ao seu redor sendo tomado pela presença de Deus. Imagine a alegria no céu, o cumprimento exato da promessa e o seu coração explodindo em gratidão quando tudo se encaixar perfeitamente. Não é uma fantasia, é uma realidade que o Pai já decretou no seu tempo. Essa palavra profética é para lembrar você de que nada foi em vão. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada passo dado na fé será recompensado. A estação da espera dará lugar à estação do cumprimento. O deserto dará lugar a jardins férteis. O silêncio se transformará em cânticos de vitória. O que parecia distante se tornará próximo, e o que era invisível se tornará palpável diante dos seus olhos. Mantenha seu coração desperto. Continue crendo. Continue declarando a fidelidade de Deus. Continue se posicionando como alguém que já recebeu, mesmo antes de ver. Porque, quando ele age, ninguém pode impedir. A vitória não está vindo por méritos humanos, mas pela graça e pelo poder do Deus que prometeu. Receba essa palavra como um selo profético sobre sua jornada. A vitória está a caminho, e quando ela chegar, será tão completa, tão perfeita e tão gloriosa, que você entenderá por que cada etapa foi necessária. O Pai está no controle. Confie, espere e prepare-se, porque o que Ele preparou superará todas as suas expectativas.